Shalom Ubrahá, boa tarde para todos. Estamos de volta com o nosso querido Rabino Gloiber para mais um Pergunte ao Rabino. Nós temos essa sessão Pergunte ao Rabino. Se você ainda não faz parte dos nossos grupos de estudo do WhatsApp, o contato está na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato e fazer parte também, para você também perguntar ao Rabino e o Rabino responder em vídeo para você. Hoje a nossa pergunta é do nosso querido Yosef de Melo. Yosef Melo, e ele pergunta para o Rabino de que trata a proibição de não vestir uma roupa de lã e linho. E ele pergunta, quer dizer que você não pode então usar, por exemplo, uma camisa de lã e uma calça de linho ou vice-versa? Do que se trata então, Rabino, essa proibição? Muito obrigado. Meu amor. Oba! Muito obrigado para o nosso querido Yosef pela pergunta. Então, em relação ao shatnez, esse é um dos 613 mandamentos da Torá, que a gente não pode vestir uma roupa que ela é interlaçada, um fio de lã, um fio de linho, que o tecido é feito, tem o fio de cima para baixo, o fio da direita para a esquerda, que eles não sejam interlaçados. Ou seja, assim, que o pano ele é tecido de lã e linho misturados. Agora, essa proibição não recai sobre eu tenho uma camisa de linho, tenho uma calça de lã. Não está se tratando disso. Eu posso ter uma camisa de linho e uma calça de lã e vestir simultaneamente. Mas não pode ser que na calça de lã vai ter um fio de linho, ela vai ser costurada. Geralmente nas calças antigas, conto para vocês sobre Israel de 1978, 1979. Eu comprei o meu primeiro paletó de rabino, comprei o paletó comprido, e a primeira coisa que me falaram, vai fazer verificação de shatnez. Por quê? Como eu comprei esse paletó? Fui para um alfaiate em Tel Aviv. Expliquei para o alfaiate, tá bom, ele era judeu, ele sabe o que é um rabino. Então eu falei, olha, paletó comprido, abaixo do joelho até metade do tornozelo, e a calça com manchete, né? Naquela época os rabinos iam com uma dobrinha embaixo. Ele me fez a roupa, paguei tudo que eu tinha para isso, mas aí me falaram, vai agora para Jerusalém, para o laboratório de shatnez. Então, em primeiro lugar, o que vem a ser shatnez, que é esse mandamento de não misturar lã e linho. O linho é uma planta que nasce no Oriente Médio, nasce na Europa, que não nasce no Brasil. O Brasil tem um parente do linho que é a chita. Eu não sei se é um parente genérico, não entendo muito de botânica, mas é uma coisa parecida. Não sei se é somente parecida na utilização, na textura, mas assim, a chita não é linho. Para ser linho, tem que ser o linho que nasce no Oriente Médio, que nasce na Europa. Então o Brasil não tem linho. Agora, para ser lã, também tem que ser uma lã de ovelhas. Não pode ser uma lã de lebre, uma lã de... tem que ser carneiro e ovelha. Se não é isso, não é lã. E hoje, graças a Deus, dizem que Deus criou o mundo em 6 dias e o resto foi feito na China. E o que a gente recebe da China é tudo sintético, quer dizer, a lã sintética, linho sintético, não está se tratando disso. Ou seja, tem que ser lã verdadeira, lã de carneiro, de ovelha. Isso é o linho, que legal. Isso é a planta que faz o linho. Uau, olha, parabéns para a nossa diretora. E aqui eu vou falando e por trás dos bastidores já vão procurando as fontes, as referências. Então, se é o fio de lã e o fio de linho entrelaçados, isso é um shatnez. Isso é uma proibição da Torá, Deus me livre, um dos 613 mandamentos da Torá, uma coisa muito grave. Então, esse é um dos mandamentos que ele não tem um motivo que justifique ele automaticamente. Então a gente divide os mandamentos da Torá entre Chokim e Mishpatim. A palavra Mishpat pode ser traduzido como sentença.
Foi feito um julgamento, a pessoa é um ladrão. Ele roubou. Em qualquer sociedade do mundo, o ladrão ele é condenado. Porque dá para entender, a pessoa trabalhou duro, ganhou um dinheiro, vai comprar a comida dele, chega alguém e pega esse dinheiro dele. Então todo mundo concorda que roubar é uma coisa proibida. Qualquer sociedade no mundo concorda que roubar é uma coisa proibida. Então essa categoria de mandamentos são chamados de mishpatim, mishpat. Quer dizer, você entende que isso é proibido, não precisaria da Torá se falar que é proibido roubar, você entende sozinho que é proibido roubar. Outra categoria de mandamentos são chamados de hukim, chok. A pessoa ficou impuro por causa de impureza de mortos. Ele enterrou a pessoa que faleceu, fez o mandamento da Torá, mandamento faça, está escrito do pó você vem, para o pó você vai voltar. Então tem um mandamento divino de enterrar a pessoa que faleceu. Proibido cremar por motivos de idolatria. Se a pessoa na Inquisição morreu queimado em praça pública na fogueira, ele foi para o Alto Paraíso, quer dizer, não é disso que se trata proibido cremar. Se a pessoa está, não numa situação dessas que ele morreu por ser judeu, mas numa situação que ele optou por cremação, proibido por idolatria. Vocês vão ver que na Índia, lugares assim, se faz cremação por motivos religiosos. Myanmar, lá, Birmania, esses países assim de budistas, né? País budista oficial, eles fazem cremação. Então, para a gente é proibido fazer cremação, tem que enterrar a pessoa que faleceu. E a pessoa que fez essa mitzvah tão importante, que até o Kohen Gadol, se ele encontra no meio do caminho alguém que faleceu, ele tem que se impurificar, tem que enterrar essa pessoa, fez um mandamento tão importante, mas ele se torna impuro por ter tocado no morto. Então, para purificar essa pessoa, tinha que pegar uma vaca vermelha, que ela era totalmente vermelha, fazer o abate kasher dela, fazer uma fogueira, depois com essa vaca, depois que ela já foi abatida, eu colocar lá uma árvore chamada Erez. Erez é o pinheiro do Líbano, né? o cedro do Líbano. Uma árvore chamada... o Erez é a maior árvore. Depois você vai para a menor árvore, que é traduzido, o português não gosta dessa tradução, assim. Em hebraico é Ezov, mas é traduzido como sarça, né? A história do arbusto incandescente, que é a sarça ardente. Então, se você for hoje para uma loja de uma floricultura e você pede uma sarça, vão te falar, a sarcinha é no supermercado. Então, essa árvore chamada Ezov, em hebraico, que é traduzido como sarça, ela seria a menor árvore. Então, e o Erez, que é o cedro do Líbano, é considerado, na época da Torá, como a maior árvore, já conhecida na época. Então, e o nome científico é Salix. Salix, né? Herbácea, ela é uma herbácea. E aqui eles traduziram não para sarça, mas para salgueiro. Então, mas salgueiro é como árvore, a menor, né? Árvore do mundo. A menor árvore do mundo. Então, tá vendo já? Mas Salix. Pode ser que há 500 anos atrás chamavam isso de sarça. Salsa, e ficou. Ficou. O problema com as traduções, assim, eu acho que eu vou fazer uma aula somente sobre esse assunto das traduções, que as traduções são uma verdadeira tragédia, né? Você imagina, traduzem lá que o nosso patriarca Abraão, ele tinha concubinas. Aí você vai no dicionário e procura o que quer dizer concubina, quer dizer uma amante. Então, nosso patriarca Abraão, depois que a Sara faleceu, ele foi viver com as amantes. E aí você descobre que a Pileges, em hebraico, não é amante. O que acontece é que a mulher judia, ela tem direitos. Então, a mulher, quando vai se casar, é feita uma ktubá. E na ktubá é determinado quanto dinheiro ela vai receber caso o marido venha a falecer, Deus me livre. Ela recebe a herança antes das crianças, antes dos outros herdeiros. Ela é a primeira a receber. Se sobrou alguma coisa depois disso, é dividida entre os herdeiros.
Então ela fez um acordo com ele. Aí nesse acordo, os nossos sábios determinaram 200 zuz, que é salário de 2 anos. Então ela fez um acordo, foi escrita a Ketubá. Se foi isso que ele deixou de herança na hora que ele faleceu, ela recebe e ninguém mais recebe nada, porque ela já recebeu todo o dinheiro dele. Quer dizer, é o direito da mulher. Tipo, ela é a primeira a receber a herança, e a herança dela é determinada no dia do casamento. Tipo, ele não vai falar para ela, olha, eu tenho 10 filhos com a minha falecida esposa, né? E agora estou me casando com você, então a herança vai ser dividida por 11 no dia que eu falecer. Não, ele já, os nossos sábios colocaram a esposa numa situação diferente dos herdeiros. Ela já faz o esquema com ele, quanto ela vai querer receber depois do falecimento dele, ou se ele divorcia ela sem motivo justo. Por isso que tem que ter um motivo justo para um divórcio. Se não tem motivo justo, é contra a Torá. Então ele teria que pagar Ketubá como se ele tivesse falecido, como se tivesse deixado herança, Deus me livre. Então o que acontece o nosso patriarca Abraham, Hashem, Deus falou para ele que Beitzhak Kareb Chazera, o Yitzhak vai ser considerado a sua descendência. No Yitzhak vai ser considerada a sua descendência. Então ele deu toda a herança dele para Yitzhak, todo o dinheiro que ele tinha. Abraham Avinu tinha muita coisa. Ele deu tudo para Yitzhak, ele deu esse documento para Eliezer, que era o diretor administrativo de todos os bens dele. E o Eliezer foi para Haran com 10 camelos cheios de presentes, e com esse documento, e ele chega para a família da Rivka e fala, olha, o Yitzhak, ele já recebeu a herança de Abraham em vida. Abraham Avinu não tem mais dinheiro para dar de herança. Está aqui, tudo que Abraham tinha está nesse documento que ele repassou tudo para Yitzhak. Então deixa a Rivka se casar com Yitzhak, ela vai ser muito feliz. Então Abraham, depois que a Sara faleceu e a Agar fez tchubá, e ela falou, como pode ser que eu fiz idolatria? E ela até mudou o nome dela para Ktora, que é uma linguagem de Ktoret, de incenso. Ela fala, não pode ser que eu fui a mulher que estava com Abraham e depois voltei para a idolatria. Quer dizer, me tornei uma judia religiosa e depois chutei o pau da barraca e voltei para a idolatria. Ela falou, não era eu. Ela falou, não era eu. Então ela mudou de nome, mudou o nome dela para Ktora. E ela é chamada de Pilegas, que Abraham Avinu se casou com ela depois com a Agar de novo. E só que ele já não tinha dinheiro para deixar de herança. Então não é feito uma Ketubá, que ele não tem o que dar para ela. Então ele falou, olha, eu vou morrer, você vai ficar sem nada, entende? Você não vai receber um centavo, ninguém vai receber. Todos os filhos que eu vou ter com você não vão receber nada da herança. Porque toda a minha herança dei para o Yitzhak. Aí, depois ele teve com ela, os filhos são chamados Bnei Plagshim. E essa palavra Pilegas, que deveria ser traduzido como esposa, é uma esposa que ela não tem os mesmos direitos. Quer dizer assim, ela se casou por amor, e quando o marido falece, ela não recebe nada. E o que Abraham Avinu fez de dinheiro em vida com ela, ele deu para os filhos dela, que são chamados Bnei Plagshim, os filhos da Pilegas. Mas e Ismael? Ismael tinha nascido antes. Pois é, ele não tem direito a nada. Na hora que Abraão em vida, imagina o pai faz o testamento. Eu vi no Brasil, tipo, tem uma lei que protege os herdeiros, né? Que o pai não tem como deserdar a criança totalmente. Mas de acordo com a Torá, a pessoa que ganhou o dinheiro é dela. Ele dá esse dinheiro para quem ele quer. Então você trabalhou, você ganhou dinheiro. O dinheiro é seu. Ninguém pode te roubar. Se alguém pega esse dinheiro de você, está te roubando. Então se você dá esse dinheiro de presente para alguém, você deu o que era seu. Você não deu o que era de outro. E o filho só se torna herdeiro depois que o pai falece. Então, enquanto o pai não falece, o dinheiro é do pai. O dinheiro dele, ele pode dar para quem ele quiser. Depois que o pai faleceu, aí o filho se transformou de filho em herdeiro. Aí nasceu um herdeiro.
Então, o pai, em vida, de acordo com a Torá, o dinheiro é dele, ele faz com esse dinheiro o que ele quer, ele dá para quem ele quer, ele faz o que ele quer. Aí o filho não pode falar nada, porque o filho só se torna herdeiro depois que o pai falece. Pode ser que o filho vai falecer antes do pai. Então, por isso Ismael não falou nada. Não, então Ismael não tinha o que falar por esse motivo, que todo o tempo que Abraão estava vivo, Abraão podia dar o dinheiro dele para quem ele quisesse. Então Ismael não tinha o que reclamar. Depois que Abraão falece, iria começar uma briga entre Ismael e Yitzhak. Para que essa briga não acontecesse, sendo que Hashem falou, Deus falou que o Yitzhak vai ser a descendência de Abraão. Então Abraão, já para evitar essa discussão depois do falecimento dele, deu tudo para Yitzhak. Por causa de Ismael, Abraão já fez lá no cartório da época, já fez a transferência de todos os bens dele para Yitzhak. Falou assim, no dia que eu falecer, Ismael já não vai ter mais o que discutir, porque o dinheiro meu dei para ele. Então agora entra, Abraão se casou novamente, então ele não tem o que prometer para Agar. Então ele não tem como fazer a ketubá com Agar, ele não tem como falar para Agar, olha, quando eu falecer, você vai receber da minha herança tal parte, X, porque a herança ele já repassou para o Yitzhak. Então, por causa disso, a Agar é chamada de Pilegas. Aí você vai para a tradução é concubina, mas concubina não é Pilegas, concubina é amante. A Pilegas é uma mulher casada, só que ela não tem os direitos de herança. Casada, não tem a ketubá. Não tem a ketubá, não tem o direito em relação ao dinheiro do marido. Então, mesmo assim, o dinheiro que ele fez em vida com Agar, ele deu para os filhos da Agar, deu para eles presentes, e aí vai ter a discussão se era dinheiro mesmo, ou se eram informações em relação às idolatrias antigas que tinham os demônios que falavam. Então, assim, a idolatria antiga tinha um demônio que ativava ela. O bezerro de ouro, ele dançou com as pessoas. Sim. Então tinha um demônio que... Como tem na África até hoje, né? Aquelas coisas que giram lá, não sei como é que chama, que é um negócio de palha que eles falam que tem um espírito dentro que roda. Tá bom, e aí fica daquela discussão, será que aquilo é verdade? É uma religião da África que é ativa hoje, que tem mais ou menos isso. Mas vamos dizer assim... Zigbeto. Mas quando você fala sobre isso, a Torá está falando assim, uma estátua de ferro, de ouro, de mármore. Que é impossível se mover. Não é que é o negócio com o vento lá que... que pode ser o vento. Que pode ser, não pode ser. Aqui você está falando com uma estátua de ouro e a estátua fala com você. E ela se mexe. Então o bezerro de ouro dançou com as pessoas. Então, por quê? Porque tem um demônio que baixa na estátua e ele faz a estátua viver. E os nomes desses demônios para desativar aquelas idolatrias, Abraão deu para os filhos da Pilegas. Então, nós vamos ver isso. Que aí vamos discutir se o que ele deu para eles foi dinheiro ou se ele deu esses nomes, esses conhecimentos. Mas, de qualquer maneira, quando a gente fala sobre tradução, esse é um exemplo clássico, né? Você fala, olha, tá vendo o nosso patriarca Abraão, depois que a esposa faleceu, ele fez a festa, ele tinha um monte de amantes. Não tinha amante nenhuma. É uma esposa oficial. É como a questão da virgem e da moça. Isso. Que é virgem? Como que é virgem em... É Betulá, em hebraico, né? E moça? A moça Bachorá. Então, e daí por que houve a confusão, né? Sim, lá da idolatria do pendurado. Aí o que acontece na prática, assim, quando a gente fala sobre esses assuntos, sobre essas traduções, eu tenho até medo de olhar como eles traduziram o Shatnez, né? Nem vou ver lá como... Sim. Mas o negócio do Shatnez é assim, não pode se costurar lã junto com linho, o fio de lã entrelaçado com o fio de linho. Então, quando eu comprei a minha primeira roupa de rabino, viajei até Jerusalém, e lá em Jerusalém tem um laboratório de Shatnez, e no laboratório de Shatnez eles vão verificar partes da roupa que são suspeitas de ter esses dois fios juntos. Então eles abriram nessa parte da roupa que fica embaixo do cinto, a parte da calça,
Então lá eles colocavam antigamente um pano grosso, não tinha ainda plástico. Que é o feltro, né? Que hoje é a intertela. Intertela. Então essa intertela geralmente era chatnes. Não sei porquê, porque para ela ser dura tinha que ser com um fio de linho e eles aproveitavam retalhos e... Então, o linho dá para você engomar, então ele fica durinho, ele se ajusta como se fosse uma intertela. Então nesse caso eles verificavam certas partes da roupa que tinham suspeita que poderia ter lã e linho juntos. Mesmo que o tecido não era nem de lã nem de linho, mas dentro desse... aqui no Brasil já não tem tanto esse problema. E antes usava ombreira. Acho que até hoje usa, né, nesses casacos de vocês. Nos casacos tem ombreira, né? Tem ombreira, isso. Que essa ombreira também, ela vai um tipo de intertela, uma lã dentro. Hoje em dia tem muito plástico, essas coisas que não tinha antigamente. Então eu me lembro que tive que verificar. Agora na América tive um caso assim que eu fui no supermercado no Borough Park, supermercado assim judaico, religioso, tudo kasher, uma coisa linda, maravilhosa, barato, assim, baratíssimo. Eu estava no Crown Heights, então eu peguei o metrô para o Borough Park, para esse supermercado, e tinha que trocar de metrô entre duas estações. E nessa troca de metrô, para mim, para o supermercado, o metrô que saiu fez um vento, o meu chapéu voou para o meio dos trilhos. Aí tinha um mexicano que podia me comunicar com ele mais fácil, tinha um marido e mulher, ela estava gritando com ele, coitado, e eu falei, primeiro eu vou tentar o mexicano, né, o jovem, não é da minha idade. Aí eu perguntei para ele se ele tem como pular lá no meio, tirar meu chapéu, ele não concordou. Aí eu falei, um marido, coitado, que a mulher estava gritando com ele, eu falei, ele vai me dar graças a Deus, vai me agradecer, que ele vai poder escapar daqui, né? Aí eu falei para ele, por favor, eu sou um judeu religioso, meu chapéu caiu lá, eu não posso sair da estação se não tiver o meu chapéu. Aí era oportunidade para ele falar para ela, pular, né? 5 minutos de intervalo, daqui a pouco eu volto, você continua gritando. Mas, assim, ele não arriscou. E aí ele me falou, conversa com os guardas lá em cima, né? Aí eu subi, expliquei para os guardas que meu chapéu caiu no meio dos trilhos. Aí um guarda falou, eu vou com você, não se preocupa. Desceu comigo e pulou no meio dos trilhos como se nada tivesse acontecido, assim, não se apoiou em nada, pegou meu chapéu, pulou de volta sem se apoiar em nada. Eu peguei 2 notas de $5, dei para ele, falei, olha, um cafezinho. Aí ele falou, não, 5 já tá bom. Aí eu falei, não, faço questão de dar 10, você arriscou sua vida aqui, os trilhos são elétricos, e faço questão de dar 10. Eu falei, sabe o que? Tem outro chapéu assim, lá em cima, e então já que você deu um cafezinho, então aquele chapéu tá lá, caiu aí de alguém, a gente não sabe de quem que é, não tem achados e perdidos aqui, ficou na sala dos guardas, e então ele foi lá, pegou, me deu o chapéu, estava República Banana, chamava a empresa, e estava lá 100% lã de carneiro, e o fio que estava costurado, eu não sabia do que era. Podia ser sintético, podia ser linho. Então, levei para... No Crown Heights, tinha na Kingston Avenue, nas tinturarias judaicas, eles têm um rabino que verifica o chatnes. Na tinturaria, você vai lá no tintureiro, 1 hora por dia tem um rabino que verifica o chatnes. Na tinturaria, você pede esse serviço, ele te faz. Aí eu deixei o chapéu lá, aí ele me falou depois que esse chapéu dessa empresa não tem problema de chatnes, mas tem coisas dessa empresa, tipo suéter, casaco, que tem problema. Mas no caso, o chapéu não tinha problema. Então, assim, se a roupa é de lã, comprovadamente lã de carneiro ovelha, e tem um fio de linho, comprovadamente linho, aquele linho que nasce na Europa, no Oriente Médio. No Irã?
no Irã, aí não tem problema, aí pode ser chatness, né? Agora, se é coisa sintética e... Que hoje em dia já está mais assim, né? Está mais na moda coisa sintética. Mas a gente, não é que a gente não vai tomar cuidado. Né? Então eu perguntei uma vez para uma pessoa que entende de chatness, ele falou assim, olha, roupas da Armani, essas roupas de grife que vem da Itália, vem da França, aí tem que verificar assim. Mas roupa do Brás, não, da 25 de março. Não, brasileiro tá livre. Brasileiro, você não imagina que nem lã de caneiro custa caro, né? Essas roupas mais baratas... Essas coisas vêm da China, a maioria. Já é sintética. Então, assim, voltando para o assunto, então, desse mandamento que ele entra na categoria de Hukim. É tipo a vaca vermelha, são mandamentos que a gente não entende o motivo deles. A gente fala, pera, por que Deus falou para não fazer lã com linho, não misturar lã com linho? A gente não entende o motivo. Aí nós vamos para o lado Cabala, por trás dos bastidores, qual é a raiz da lã, qual é a raiz do linho, a raiz espiritual. E nós sabemos que qualquer ação, no mundo da ação, ela vai mexer lá em cima, cada ação vai causar uma reação. E aí nós vamos entender o motivo desse mandamento. Nós vamos para o paraíso, e lá tinha o Adão, a Eva e a cobra. E Hashem falou para o Adão não fazer uma ação no mundo da ação, que era comer a fruta do Etz Hadat. O Adão fez aquela ação, e aquela ação estava sincronizada com a Klipat Noga, todo mundo despencou para um nível de perecível. Para um nível de Klipá, o mundo se tornou um mundo perecível. Logo mais nós vamos ver um caso que o Caim e o Abel, os dois fizeram um sacrifício. Sacrifício para Hashem. O Caim, ele fez um sacrifício de linho, e o Abel fez um sacrifício de lã. E aí vamos chegar na raiz do chatness. Por quê? Quando mais para frente, 10 gerações depois, você vai chegar na Arca de Noé, o Noé da Torá, depois que ele desceu da Arca, o mundo, graças a Deus, secou, e ele fez um sacrifício para Hashem, sacrificou animal, e está escrito lá que Hashem, ele sentiu o cheiro agradável do sacrifício, que ele jurou por causa disso que nunca mais vai trazer dilúvio para a terra. E aí você pergunta, você vai para uma perfumaria, você fala, olha, eu quero um perfume, cheiro, carne queimada. Porque se até Hashem falou, até Deus falou que esse cheiro, ele sentiu um cheiro agradável, e se até Deus testemunha que esse é um cheiro tão agradável que por causa disso ele jurou que não vai mais fazer dilúvio no mundo, então imagina, eu coloco um perfume desses, todo mundo vai falar que eu sou muito agradável, que eu estou com um cheiro muito agradável. Aí na perfumaria vão falar, olha, desculpa, isso é um fedor, não é um cheiro, não é um perfume. Carne queimada é fedor, você passa do lado, as pessoas estão vendendo churrasquinho na rua, aí você sente aquele cheiro de carne queimada, não, é uma coisa desagradável. Então o que quer dizer? Por que a Torá usa essa linguagem que Deus sentiu aquele cheiro agradável? Aí você vai para a raiz da coisa. Quando Hashem criou o mundo e ele criou o ser humano, está escrito Vaifach ba'apav nishmat chaim. Ele soprou nas suas narinas uma alma, vida. É porque a Torá usa a linguagem soprou. No segundo mandamento está escrito que Hashem, Deus, ele não tem nenhuma comparação com assuntos materiais, porque o material é um limite. Os assuntos materiais são limites. E Hashem, Deus, ele está acima dos limites. Então não tem como comparar Deus a uma coisa material. Então a linguagem soprou, Deus não soprou. Por que então a Torá usa a linguagem soprou? Para te mostrar que a sua alma divina, ela é uma parte de Hashem. Diz o Zohar, manda na paz, metoque na paz. Quem sopra, sopra o que ele tem dentro. Quem coloca, coloca o que está fora. Para mostrar para você que você é uma parte de Hashem,
que a alma que Deus te colocou é uma parte dele, e por isso você é uma filha legítima de Deus, direta, todos nós somos filhos de Deus. Isso achando é a vida da vida, né? Isso, a vida da vida, e essa alma é uma alma vida. Sim. Então, é usada a palavra soprou. E o cheirou é o contrário de soprou. Então, quer dizer, da mesma maneira que o soprou é que a sua alma ela vem do Chokhmah de Atzilut, ou seja, uma mulher biná de Atzilut, desce até esse mundo. O cheirou quer dizer que essa ação ela chegou até aquele nível de Atzilut. E por que uma ação tão simples ela chegaria, se tornaria uma coisa tão importante, chegaria até aquele nível? Porque a coisa mais grosseira que tem nesse mundo é um animal. Se o seu marido, um dia ele fala para você, você é uma pérola, você é um diamante, você é uma pedra preciosa, você está muito feliz. No outro dia o seu marido fala para você, você é uma flor, você é uma rosa, você está muito feliz. No outro dia ele fala para você, você é uma vaca, aí você fica brava. Aí ele fala, pera, primeiro dia eu falei que você é um diamante, uma pedra, mineral. Você ficou muito feliz. Depois subimos de nível. Segundo dia eu falei que você é uma flor, você é uma rosa. Você ficou mais feliz ainda. Terceiro dia subimos de nível. Agora do mineral vamos para o vegetal, do vegetal vamos para o animal. Eu falei que você é uma vaca. Você ficou brava. Por quê? Porque o animal é a coisa mais grosseira que tem no mundo. Mais grosseira do que o mineral. Mais grosseira do que o vegetal. A coisa mais grosseira que tem no mundo é o animal. Pior do que o animal, em matéria de grosseria, não existe. Então, o Noach, ele pegou a coisa mais grosseira do mundo e transformou isso em mitzvah. Por isso, Hashem falou, olha, o corban do animal chegou até um nível de Chokhmah de Atzilut, até um nível de mundo de Atzilut. Porque o Noach fez a coisa, ele pegou o extremo de baixo, a coisa mais grosseira desse mundo que é o animal, e transformou esse animal em mitzvah, transformou isso em espiritualidade, em mandamento divino. Por isso que está escrito, a Torá usa a palavra que Deus cheirou. Deus não cheirou, é um exemplo. Deus sentiu o cheiro agradável, quer dizer, não tinha lá cheiro agradável nenhum. Que quer dizer que quando Hashem ele coloca a sua alma, está escrito Deus soprou. Então soprou é exemplo que quem sopra, sopra o que ele tem dentro dele. Exemplo para mostrar para você que você tem uma alma divina. E se o soprou é evento, é exemplo, o narinas também é exemplo. É exemplo para dizer que essa alma divina já recebe o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então o cheirou é o contrário, quer dizer que essa ação que o Noach fez no mundo da ação, ela chegou até aquele mesmo nível da onde vem a sua alma. Então, quer dizer que o Noach, quando ele faz o Corban, ele fez uma coisa assim, extremamente fora do comum. Então você pergunta para o Noach, vai lá entrevistar o Noach na hora do Corban. Fala, o que você está fazendo demais? O Abel já fez um Corban desses. Não, o Corban do Abel era outra coisa. O Abel não podia comer carne. Aquelas 10 gerações entre Adão e Eva e a Arca de Noé, eles não podiam comer carne, então não tinha necessidade deles sacrificarem um animal. Então o que era o Corban do Abel? Era a lã. Ou seja, assim, ele sacrificou o carneirinho por causa da lã. Então Abel fez um Corban de lã, que a lã ela é ligada a Chesed lá em cima, e a cor dela, a cor branca, é a cor que representa a Sefirah chamada de Chesed lá em cima. E o linho é a Gvurah. O linho é ligado a Gvurah lá em cima. São duas sefirot que a Chesed é a fonte da água e a Gvurah é a fonte do fogo. Quando você mistura fogo e água, dá curto-circuito. O fogo evapora a água apaga o fogo e os dois ficam constantemente um neutralizando o outro. É um curto-circuito espiritual. A Chesed com a Gvurah se unirem, é um curto-circuito espiritual. Então a mesma coisa a carne com leite. E olha só, a lã, a procedência da lã é a ovelha. A procedência do leite é a vaca. Mas o leite, ele é Chesed, e a cor dele é branca, que é a cor da Chesed. A carne é vermelha.
E a carne é Gvurá. Então, quando mistura a Chesed com a Gvurá, dá curto-circuito espiritual. É a consequência desse curto-circuito espiritual, é a consequência trágica. Depois a pessoa não deve reclamar que ele fala, todo mundo deu certo na vida, só a minha vida não deu, só eu que não. Então, o que a gente fala para ele? A gente fala, olha, você vai fazer o negócio da sua vida. Então, ou você vai conseguir, você vai ter muito sucesso, ou vai ter um recomeço. Quer dizer, não falo para ele, não existe fracasso. Quer dizer, ou você vai acabar, você vai recomeçar. Ou você vai ter um sucesso enorme, ou você vai zerar. Se você vai zerar, você vai recomeçar. Mas agora tem fases na nossa vida que a pessoa recomeça, cada vez que ele recomeça, ele zera de novo, ele fala, não está dando certo, todo mundo recomeça. Fala que ele está num ciclo vicioso, sem fim, né? Mas aí entra o assunto desses curtos circuitos espirituais. Se o negócio está em curto, não adianta, não tem como escapar de uma dessas. Então, por isso, essa ação no mundo da ação, que ela vai causar lá em cima uma reação. Se essa reação é um curto-circuito espiritual, a pessoa não precisa reclamar depois que a vida dele não deu certo. É como o senhor estava explicando hoje sobre a tomada, né? Exatamente, sim. Exatamente. Quer dizer, ou seja, em outras palavras, quando você fala sobre os mandamentos divinos, a diferença entre o judaísmo e as outras religiões é que as outras religiões, elas têm uma origem, tipo o cristianismo tem origem na mitologia. Na mitologia, o Deus ele era um prepotente, tirano, sanguinário, e a principal característica do prepotente ele manda, todo mundo tem que obedecer. Se alguém não obedecer, agora todo mundo vai ver o castigo que essa pessoa vai levar por não ter feito a vontade do prepotente. Então, na Gemara tem histórias com Onkelos. O Onkelos ele era o sobrinho do Titus, que era o imperador romano que destruiu o segundo Bet HaMikdash. E o imperador de Roma, na época, que era o Adrianus, ele mandou uma tropa de romanos por causa que o Onkelos se converteu ao judaísmo. E Onkelos era filho da irmã do Titus, era uma vergonha para o governo romano, uma coisa dessas. Então ele mandou uma tropa do exército romano, uma tropa de elite, para trazer o Onkelos de volta. E cada vez tem uma história, cada tropa de elite que ele manda, termina que a tropa inteira se converte ao judaísmo. E qual é a história? Vem uma tropa e ele fala, vocês são militares, vamos conversar sobre o exército. Então ele começa a falar todos os níveis do exército romano, tipo o cabo, acima do cabo. Então ele fala, estão agora andando no meio da noite. Quem vai levar a tocha na frente de quem? Quem vai iluminar o caminho para quem? Tem o cabo e o sargento. Aí eles falam, o cabo vai levar, soldado raso vai levar a tocha na frente do sargento. Tem o sargento e o capitão. O sargento vai iluminar na frente do capitão. Tem o capitão e o coronel. O capitão vai iluminar. Agora tem o coronel e o imperador. Então o coronel vai iluminar na frente do imperador. Então ele falou, tá vendo? Agora o nosso povo é o contrário. O nosso Deus ele é a essência da humildade. Moshe Rabbeinu era o mais humilde de todos os homens. E Deus ele é mais humilde do que Moshe Rabbeinu. Então nosso povo saiu do Egito, foi no deserto. Quem foi iluminando na nossa frente? Deus. Hashem. Ele foi iluminando na nossa frente. Quer dizer, olha a humildade divina. Você não encontra nenhuma prepotência aqui E aí toda aquela tropa se converteu ao judaísmo. Depois veio outra tropa de elite já com instruções de não conversar com ele. E na hora que eles saíram, ele beijou Mezuzá, Onkelos. Aí eles perguntaram, o que é isso? Aí ele explicou, ele falou, vocês lá com o imperador de Roma, vocês estão guardando ele
pelo lado de fora. Ele, o prepotente, está lá dormindo, e vocês, os humildes, estão do lado de fora. Aqui é o contrário, a gente está dormindo, e Hashem, olha a humildade divina, olha a humildade de Deus, a humildade de Hashem, que Ele está nos guardando do lado de fora. A gente está dormindo tranquilo, e Ele fica guardando a gente pelo lado de fora. Então, o raciocínio básico, assim, é quanto mais Kedushá, quanto mais acima no espiritual, é mais humildade. Quanto mais abaixo, é mais grosseiro. Até você chegar no boi, né? Então, o boi é a coisa mais grosseira, e o Noach, ele sacrificou um boi para Hashem, ele pegou a coisa mais grosseira do mundo e transformou isso numa mitzvah. Então, quanto mais prepotente, mais animal, a coisa mais grosseira, mais distante da Kedushá. Então, o que acontece é que na mitologia, sendo que o Deus lá é um prepotente, e ele tem a vontade dele, você desrespeitou a vontade dele, ele vai te dar um castigo para mostrar que ele é mais forte. Ele fala, olha, você é um fraco e você teve a ousadia de desrespeitar um forte. Então ele vai mostrar, vai te lembrar que ele é o forte e você é o fraco. Agora no judaísmo é o contrário. Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Ele é a essência da humildade. Então, isso que ele fala para a gente cumprir os mandamentos divinos, que a gente tem que fazer a vontade divina, é como uma mãe, um exemplo da tomada que eu te contei hoje, a mãe fala para a filha, não enfia o ferro na tomada. Então, a mãe não tem como explicar para a filha o que é uma corrente elétrica, a filha é muito pequena para entender isso. Então a mãe fala, olha, eu estou mandando, e ela olha feio para a filha, ela fala, olha, tá vendo que eu estou... Ela não justifica, a mãe não justifica para a filha, você não pode colocar o dedo ali porque você vai levar um choque. Ela fala, aqui não, aqui você não pode colocar a mãozinha, porque senão você vai se machucar. A mesma coisa achando com a Torá, ele fala, não use a carne com leite, não use a lã com o linho, mas não dá explicações, mas ele sabe que aquilo vai fazer mal, que vai nos prejudicar, e a gente só cumpre, só obedece sem questionar. Exatamente. Então, todos os mandamentos divinos, eles estão nessa base. Quando a gente fala, usa esse termo vontade divina, qual é a vontade da mãe? Vontade da mãe é que a filha esteja bem. Ou seja, a vontade da mãe está indo, a mãe está protegendo a filha, a vontade dela é o bem da filha. Então, se a mãe fala para a filha, olha, não sai descalça na chuva, então... Vamos dizer, tem casos que ainda dá para explicar, a mãe pode explicar para a filha, você vai ficar resfriada, e a filha vai ficar, então por que na piscina não ficou resfriada, eu vou descalço na piscina e na chuva não passei. Mas agora tem situações que explicar para uma menina de 3 aninhos de idade o que é uma corrente elétrica, não tem como explicar. Ela não sabe nem o que é machucar. Ela fala assim, vai doer, você tem que até explicar o que é. Você vai sentir uma dor, vai doer o dedinho, você vai morrer. Ela não sabe o que é morrer, ela não sabe o que é, o que vai acontecer. Então o que a mãe faz? A mãe dá um grito. Dá um grito com ela e fala, não! Aí ela vai falar, minha mãe é ruim, minha mãe é ruim. Ela começa a chorar. Aí o que acontece? Na prática, a mesma coisa. A Torá diz pra gente tantas vezes que se a pessoa fizer isso, morrerá, e ele vai morrer. Morrerá. Todas as traduções lá. Mas assim, porque a Torá dá um ênfase na ameaça, e depois para você fazer o julgamento daquilo, você não tem como julgar. Por exemplo, tem o caso da mulher que ela é casada com o marido, mas ela dormiu com outra pessoa. Então tem uma suspeita. De suspeita, no judaísmo, não tem como você fazer um julgamento baseado numa suspeita. Tem que ter 2 testemunhas oculares que eles viram pincel dentro do tinteiro. Quer dizer, a mulher, antes de trair o marido, tem que ir para Yeshiva, pedir para o rabino autorização para 2 meninos lá, judeus religiosos, acima de 13 anos de idade, para virem junto com ela. Eles vão ter que testemunhar pincel no tinteiro, quer dizer, o negócio dele dentro do negócio dela. Então não tem como encontrar testemunhas disso.
A testemunha pode falar, eu vi os dois entrando em tal lugar, ou pode falar até que vê os dois agarradinhos, mas não tem como falar, eu vi o negócio dele dentro do negócio dela. Então, não tinha como fazer um julgamento desses. E a Torá fala e fala e fala, mas na hora de fazer o julgamento, ela te coloca numa situação que você não tem como julgar. Então, no caso do Shabat, está escrito lá, se a pessoa profanar o Shabat, ele vai ser condenado à morte, e aí você vai fazer o julgamento. Aí no julgamento tem que ter duas testemunhas. As testemunhas têm que perguntar para a pessoa, você sabe que hoje é Shabat? Um exemplo disso é o lenheiro, né? Você sabe que hoje é Shabat? Ele vai falar assim, você sabe que esse trabalho é proibido fazer no Shabat? Ele vai falar assim, aí você sabe que quem faz esse trabalho no Shabat, ele tem pena de morte? Ele vai falar, sabe o que? Eu sabia, mas agora que eu vi vocês, eu já esqueci. Acabou. Não tem mais como julgar. Já não tem mais. Quer dizer assim, ou seja, tem que ter... Hashem é a essência do bem. Isso, ele tem que falar, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que esse trabalho é proibido, eu sei que se eu fizer esse trabalho é pena de morte, e fazer. Confessar e fazer, né? Não, sim, tem lá duas testemunhas, dois judeus religiosos acima de 13 anos. Ele tem que falar para eles, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que esse trabalho é proibido, eu sei que quem fizer isso é pena de morte, e fazer, na frente das duas testemunhas. Se ele já fez, e vão perguntar para ele, você sabia que hoje era Shabat? Ele vai falar, sabe aí o quê? É só uma suspeita, né? Aí é só suspeita. Aí ele vai falar, esqueci, me deu um branco. A não ser que ele confirme e faça de novo na frente dos caras. Mas aí vai ter que falar, quer dizer, 3 vezes, eu sei que hoje é Shabat, eu sei que esse trabalho é proibido, eu sei que é pena de morte, e fazer. Aí teve um caso desses, natural, um caso que é o Tzlafchad. Esse Tzlafchad, ele estava colhendo lenha no Shabat. Já tem um vídeo sobre isso. Então, assim, tem um caso. Depois disso, a gente não vê outro caso de um julgamento de pessoa que profanou o Shabat. A gente não vê outro caso assim. Em outras palavras, assim, a Torá, ela usa uma linguagem muito ameaçadora. Se você pede para uma criança que não pode fazer isso, mas você fala para a criança, depois que ela lê lá todos os podes e não podes da Torá, você pergunta para uma criança, me fala qual que é a sua opinião em relação a Deus. Ela vai falar, olha, eu acho que ele está muito bravo comigo, né? Mas não, a Torá usa essa linguagem para que a pessoa não faça coisa ruim. Por quê? Porque essa coisa ruim vai prejudicar ela. Ela vai nos sincronizar com a Sitra Achara, com o outro lado, que é o lado perecível, e aí a gente depois não tem mais como reclamar. Aí começa a perecer tudo e a gente não tem mais como reclamar. A gente fica perecível. Então, esse é o assunto do Shatnez também. Quer dizer, ele está nessa categoria de coisas espirituais, de curtos circuitos espirituais, como a carne com leite, e é uma ação no mundo da ação que vai te causar uma tragédia. Um problemão em todos os sentidos, no espiritual e no físico. Exatamente. Então, e talvez não tenha reversão, isso que é o mais perigoso. Né? Agora sim, no judaísmo, é assim, até para a morte tem a reversão, que tem a ressurreição dos mortos. Só que, o que acontece? Vou contar para vocês um problema. Imagina assim, a pessoa numa vida, ele fez a coisa errada e ele teve orgulho de ter feito a coisa errada. Se ele pudesse, ele faria de novo. E ele faleceu assim. Ele faleceu e não se arrependeu do que ele fez. Aí é fechado um pacote com ele lá em cima. Na hora que ele sobe para o tribunal divino, e é fechado um pacote com ele, tipo, ele vai receber medida por medida o que ele fez naquela vida. Então ele nasce de novo. O pacote fechado da reencarnação anterior não tem como ele mexer. Ele tinha que ter feito tshuva lá. Então ele vai sofrendo nesse mundo suaves prestações, pagando o que ele fez na vida anterior. E o que ele faz nessa vida, ele tem como reverter. Ele consegue por meio da tshuva, ele consegue por meio
Ele consegue reverter o que ele fez na vida atual. O que ele fez na vida anterior, ele não consegue reverter. Porque tem é que pacote pagar fechado. medida por medida, é pacote fechado. Ele já nasce com isso. Então a criança que nasceu no Egito, acabou de nascer, aquela criança não matou, não roubou, não dormiu com a mulher do outro, e mesmo se tivesse feito isso, não seria considerado nada para ele, porque é uma criança, foi jogado na água. Teve uma morte trágica. Por quê? Medida por medida. Medida por medida, porque ele era uma criança que, na reencarnação anterior, ele foi uma pessoa que causou o dilúvio e morreu feliz antes do dilúvio. Fez todas as atrocidades que causaram o dilúvio, e antes do dilúvio acontecer, ele morreu feliz, ele deixou uma herança para os filhos, ele falou para o filho: papai matou, papai roubou, papai aproveitou a vida, aproveite a vida você também, está aqui o seu dinheiro que eu roubei e guardei para você, aproveite a vida você também. E morreu, ele achou que ele estava no lucro, fez tudo de errado, achou que estava no lucro, aí ele nasce de novo, aí começa o pagamento de contas. Então, você morreu antes do dilúvio, então agora vai ter um dilúvio personalizado. Aí ele nasceu, Deus me livre. Então, assim, o reverter, dá para reverter o que a gente faz na vida atual, por meio da teshuvah. E agora, o que a gente fez numa vida anterior, tinha que ter revertido na vida anterior. Por isso muita gente reclama, fala: olha, eu sou tão bom, eu nasci bom, eu cresci bom, eu só sofro. Então, quer dizer, agora, graças a Deus, você nasceu bom, você cresceu bom, você só faz coisas boas, mas fora isso... Agora você está pagando. Fora isso, tem o pagamento, uma medida por medida, anterior, né? Uma dívida anterior. Então, esse que é o assunto. Quer dizer, tudo nesse mundo, a partir da hora que a pessoa fala: tá bom, comprei um terno da Armani, eu não vou comprar, que eles não fazem paletó comprido, né? Essas coisas. Vamos dizer assim. Alguém falou: comprei um terno da Armani. Que legal. Então, você comprou um terno europeu, tem que fazer verificação de chatness. Mas eu moro no Mato Grosso, e no Mato Grosso não tem como verificar? Então compra uma coisa mais simples, né? Compra uma coisa que você sabe que não vai ter nenhum problema. Que não vai ter nenhum problema. Essa que é a regra, de uma maneira... E viver um dia de cada vez, com muita confiança em Hashem. Outras aí. Então, se fosse no Brooklyn, eu fui na tinturaria tinha verificação do chatness, né? Sim. Lá você nem precisa ir para um lugar específico. O mesmo lugar você leva o paletó para lavar, ele já te faz a verificação do chatness. Você fala: olha, eu quero lavar e quero também verificação do chatness. Ele já te faz as duas coisas. Agora, aqui no Brasil é meio difícil. Então, compre uma coisa totalmente sintética, que você sabe que não vai ter esse problema de lã natural. Parve. Uma coisa parve. Então, tzlacha, briut, panasa beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. Muito obrigada por todo o seu carinho nos nossos grupos, as pessoas que, principalmente o Yosef, né, um grande colaborador nosso, do nossos grupos, aluno querido nosso do Rabino. Então, assim, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada por todos aqueles que já estão fazendo a tzedakah do mês de janeiro. Muito obrigada, fico muito feliz com os recadinhos que vocês mandam no meu privado. E chamar aqueles que querem fazer parte do nosso grupo fechado também no WhatsApp de Pergunta ao Rabino. O contato está aqui na descrição do vídeo, é só mandar uma mensagem e eu converso com você pelo WhatsApp, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e tudo de bom. E Shavuot Tov, né? Porque é logo depois, né? No primeiro vídeo do né? O Rabino tava de férias. Tava de férias, né? E a gente não fez muita saudade. E também Atzlacha, Briut, Panasa Beshefa, muito sucesso para todos. Amém. Então a Torá não sai de férias. Exatamente. A Torá não sai de férias, a Torá não se aposenta. O Abba não estava vindo aqui na ONG, estava de férias aqui. Então aí a gente falou Shavuot Tov. Amém. Atzlacha, Briut, Panasa Beshefa, Nachat Yodem Etim Mikol Meshpacha. Amém. Amém. Bekol Tov.